Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje tem São Paulo contra o Atlético Nacional na Libertadores. Eu trouxe umas observações aqui dos últimos jogos contra o Atlético Nacional. Em 93, o São Paulo perdeu. 94, o São Paulo ganhou de 2-0. Em 2008, teve empate. Em 2013, empate novamente. 2014, o São Paulo perdeu. Em 2016, o São Paulo também perdeu. O jogo de hoje é para o Crespo mostrar que a Copa do Brasil foi apenas um tropeço, que o time está confiante, o time está vindo com força máxima. Eu também trouxe a escalação de hoje. Também trouxe aqui, o São Paulo está com 16 jogos de invencibilidade na Libertadores. Desde o ano passado, de 2024. 16 jogos sem perder, apenas vitória e empate. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Principalmente na Libertadores, né? Porque o time agora tem o Atlético Nacional. É uma espécie de revanche de 2016, jogo fora de casa. O tricolor paulista deixa o Brasileirão de lado e se concentra na Libertadores. O São Paulo fechou a fase de grupos da Libertadores sem perder, o que não acontecia desde 2005, quando conquistou o tri. Fora isso, é o time que carrega a maior invencibilidade da competição, 15 jogos desde a edição do ano passado. Mas muita coisa mudou desde o final de maio, quando o tricolor, então dirigido por Luiz Obeldia, bateu Tajeres e garantiu a liderança da chave. O comandante argentino saiu e foi substituído por um compatriota, Hernan Crespo, que na última coletiva quase não quis falar do jogo de logo mais contra o Atlético Nacional, na abertura das oitavas de final. Não penso, eu sonho, mas preciso ter o pé no chão. A Libertadores é um sonho para todos, isso se sabe, para o torcedor, para mim, para os atletas. Mas é outra coisa, a realidade é uma outra. O sonho, a realidade é outra. Crespo certamente está atento ao poder do adversário. O Atlético Nacional, nas últimas 9 partidas que fez, tanto pelo Campeonato Colombiano como também pela Copa da Colômbia, ganhou 6, empatou 2 e perdeu apenas uma. Sem falar que nesta Libertadores tem um aproveitamento de 100% como local na fase de grupos. Fez 3-0 no Nacional do Uruguai, 3-1 no Inter e 1-0 no Bahia. Vamos tentar com todas as forças de realizar um sonho. Mas pé no chão. Nada, bem, a gente sabe que vai ser como uma final. Eles vão sair com tudo, estão de local com a gente deles e nós temos que entrar ligado e fazer nosso jogo, como venimos fazendo. Crespo tem 2 títulos grandes em competições sul-americanas. Na Libertadores de 1996, quando já despontava como um grande atacante, marcou os 2 gols da vitória do River Plate sobre o América de Cali, que valeram a taça. Já em 2020, comandou o modesto Defensa e Justiça na vitória sobre o Lanús e fez a festa com a conquista da Sul-Americana. Logo depois, ele foi contratado pelo São Paulo, onde dirigiu a equipe na Libertadores de 2021. Agora conta com os reforços de Luan, Tapia e Dineno, inscritos para as fases de mata-mata da Libertadores, se bem que perdeu o atacante Lucas Ferreira, que finaliza sua transferência para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Um provável São Paulo para atuar em Medellín deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Dias, Luciano e Ferreirinha ou André Silva. Cicinho, o São Paulo no Brasileirão tá turbinado, não perde mais, é impressionante. Antes de pensar no esporte, jogo fora de casa, tem esse desafio na Colômbia. O Atlético Nacional, a gente sabe, é uma equipe que tem muito vigor físico. O Edu falava aqui, perdeu algumas peças. Mas o São Paulo, se ele olhar para o momento que ele vive, é excelente. Não, é um excelente momento, exatamente, Renato. E o São Paulo tem que colocar isso dentro de campo, né? Nós estamos falando do Atlético Nacional que tem 100% de aproveitamento dentro de casa e o São Paulo 100% de aproveitamento fora de casa. Então vai ser um grande duelo. O primeiro turno do São Paulo aí, a fase de grupos, o São Paulo fez uma competição muito assim convincente
e o Atlético Nacional saiu do grupo da morte, né? Como o primeiro colocado. Então, Tá com medo? não medo, mas assim, é um grande então desafio para o São Paulo. fora. É um grande desafio para o São Paulo. Se quer conquistar o título, vai começar a enfrentar essas dificuldades, porque no primeiro turno foi mais fácil. Eu não vou falar aqui em espanhol, porque o Ronaldo não vai entender o linguajar. Quer falar Né? espanhol? O Ronaldo vai se borrar todo se começar olá, que tal? Então, assim, São Paulo, concentração, Então, o bom furacão, futebol e o furacão Crespo. pra você. O Crespo sabe que vai enfrentar essa dificuldade, mas o São Paulo pode voltar com um grande resultado, sim. Huracão pra você, então, tá? Você sabe o Você furacão. quer saber o que é? Huracão? Huracão, É o que você vai furacão, enfrentar bebê. agora na Copa Eu vou do Brasil. enfrentar agora. Respeito, aquela coisa toda. Respeita. Aliás, Não vamos com essa soberba aí, não. gente, mas olha só, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, ruim, um vexame, porque não era esperado, mas aí ganha do Vitória com tranquilidade, faz 2-0 no Brasileiro. Qual São Paulo, Rona, vai entrar em campo É logo isso. mais? O da Copa do Brasil ou o do Brasileirão? Por isso que você é a number one. Oh, Você muito é a obrigada. best. Aí vem, você sabe que Não, vem uma e depois vem você outra, matou né? a pau aí agora. Que time que vai enfrentar? Exatamente. O São essa Paulo é a minha da curiosidade. O Libertadores. São Paulo que tomou taca do Furacão? O São Taca, Paulo, taca, taca. nessa competição que até esqueceu que tava nessa competição. Olha lá. Ai, não fale nisso! É assim, velho. Quem vai entrar é o São Paulo da Libertadores. Invicto. Eita. Irmão. Invicto. Edu Dracena, você que é muito neutro. Peronomútil? Ó, peronomútil. Peronomútil, mas... Traduz o peronomute que ele não entende. Ele se borra. Ele se borra. O São Paulo tá A vindo da fraldinha. Libertadores, mas era com o Zubeldia. Era com o Zubeldia. Agora é uma menino. novidade, é uma estreia pro Crespo. Com o Crespão. Com o Crespão. Igual o Sgarbi falou, Crespão. Mas eu entendo assim, Renato. O Cicinho tá cresporizado. Cresponizado. Ele tá assim. Isso é Mas muito mudo facinho também. Edu, de verdade, o São Paulo tem que aproveitar. Jogadores vivendo grandes fases, encaixados, 3 zagueiros, 3 volantes, que tem uma boa saída de bola. Foi uma boa saída, Renato. E eu entendo também que o Crespo está fazendo o básico, que é colocando os jogadores no seu devido lugar, achou o esquema tático, né, como você bem disse, com 3 zagueiros, 3 volantes, que não só são volantes marcadores, são volantes que armam o time, que chega no ataque. Esse Marcos Antônio está jogando muito bem, né? O Alisson também, ao mesmo tempo, com a experiência dele. Bobadilha fazendo gol, entendeu? Então, isso é muito fruto do trabalho do Crespo também, que deu tranquilidade para esses jogadores. E os jogadores, quando entram em campo com a confiança do treinador, ele performa do que a gente é acostumado a ver, né? Assim, então, eu vejo assim, o São Paulo, não favorito, mas que vai fazer um bom jogo e que, quem sabe, trazer um bom resultado para São Paulo, mas, ao mesmo tempo também, como você bem disse, o Atlético não perdeu em casa ainda na Libertadores. É isso que eu tô aqui. Então, eu tô muito curioso para assistir esse jogo, viu, Cecinho, para ver o resultado. Tem mais viu? uma arma também, São Paulina, guardada, não a 7 chaves, mas importante, Lucas Moura. Um jogador que tem experiência, que é o melhor do time, apesar que hoje a equipe titular está bem encaixada, ele encontrou um sistema tático e a gente vê que o São Paulo tem produzido bem, tem deixado os adversários desconfortáveis e hoje vai jogar a vida, não tenho dúvida. Rebolando para tentar pagar suas contas, que é o São Paulo, e que hoje em campo encara o Atlético Nacional de Medellín na Colômbia, em Medellín, né? O São Paulo tem o melhor aproveitamento do Brasileirão depois da volta ao Mundial, foram 5 jogos e 5 vitórias, tem que virar a chavinha aí para encarar o Atlético de Medellín. O São Paulo defende uma invencibilidade imensa, são 15 jogos seguidos, sem derrota na Libertadores. Todos, eu sei que os São Paulinos vão ficar lá, você é fã do Zubeldia. Não, mas foram todos Era isso com o que eu ia falar, Zubeldia. devia deixar eu falar para você não ficar sendo Mas foram perseguido. todos com o Zubeldia. Agora o Crespo tem um desafio aí de manter essa invencibilidade. Olha a invencibilidade do São Paulo aí na sua tela. Na estreia do Zubeldia, ela venceu o Cobresal 2-0. Depois venceu, aliás, o São Paulo com o Cobresal ainda não era o Zubeldia. O Zubeldia estreou contra o Barcelona 2-0, fora de casa. Depois contra o Cobresal 3-1. Empatou com o Barcelona em casa. Ganhou do Tajeres em casa. Empatou com o Nacional fora. Ganhou do Nacional em casa. Empatou com o Botafogo e aí foi eliminado. Depois, no primeiro jogo. Depois no segundo jogo empatou em 1-1 com o Botafogo e aí sim foi eliminado. Ganhou do Tajeres fora. Empatou com o Alianza Lima em casa. Ganhou do Libertad fora. Ganhou do Alianza Lima fora. Empatou com o Libertad em casa e venceu o Tajeres em casa. Então são 16 jogos de invencibilidade. É esse número
que o Crespo encara nesse momento, o Danilo? É o dia C para fazer C de Crespo, porque o Crespo ele está num ótimo momento do Brasileirão, conseguiu uma arrancada que a gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava, achava que o São Paulo tinha meio que batido no teto com o Zubeldia, mas aí ele mostrou uma boa reação no Brasileirão. É verdade que contra times do meio da tabela, né? Mas sim, uma reação boa. E aí caiu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente vai falar, mas jogou com o time misto na primeira partida, mas na segunda partida não jogou com um time tão misto assim. Teve a expulsão do Rafael e aí o Jandrei teve que entrar. A gente sabe que a eliminação ela não causou tanta turbulência assim, porque a torcida meio que está comprando o atual momento do São Paulo, está comprando e empurrando o Crespo, mas ser eliminado na Libertadores, eu tenho certeza que acaba com qualquer tipo de paciência. E aí o Crespo já não vai mais servir, e aí o Zubeldia já tinha razão, e aí o Casares já é um presidente que não serve. Então, é um jogo muito, muito importante para o São Paulo. Eu acho que o jogo de hoje, especialmente, é voltar tranquilo da Colômbia, resolve no Morumbi depois, o empate está ótimo, e aí você joga no Morumbi e vence. O Atlético Nacional é uma equipe que pode oferecer uma boa resistência, especialmente olhando o que foi a primeira fase. É que a primeira fase foi tanto tempo que parece outro mundo. Mas olhando o que foi a primeira fase, os jogos do Atlético Nacional lá na Colômbia sempre foram muito difíceis para o adversário. Então é um jogo chave. Perdeu todas em casa e perdeu todas fora. Né? Pois é. Então, assim, e o ambiente é um ambiente de Libertadores raiz. O Atlético Nacional, que foi campeão em 2016 ou 2017, eu não me lembro agora, com Guerra, com Borja. Então, é um time que tem conseguido fazer o efeito casa valer muito. Então, é um jogo muito importante para o Crespo falar, não, olha, a Copa do Brasil foi um tropeço. A gente tem um bom trabalho por aqui. Porque dependendo do que acontecer na Libertadores, São Paulo volta para aquela turbulência toda no Brasileirão. O Matheus aqui fala um monte de time fraco, só o Botafogo é melhor que o São Paulo, sobre aquela lista de invencibilidade do Zubeldia. Me ajuda, Tirone e Danilo. Bom, hoje vamos dizer que é um time razoável, perigoso, que o São Paulo vai enfrentar fora de casa, Casão. E o time é meio uma pedra no sapato do São Paulo. Olha o histórico do São Paulo em Medellín contra o Atlético Nacional. Perdeu em 93. Torcedor, esse foi o vídeo de hoje. Como os comentaristas disseram, não vai ser um jogo fácil, mas o São Paulo conseguindo a vitória lá, até mesmo o empate, a gente resolve no Morumbi. É isso, vamos que vamos, mais uma vitória hoje, agora é Libertadores. Até a próxima e se inscreva no canal e também deixe seu like.